Iremos agora resolver 3 questões de trigonometrias, questões da nossa lista 7, 8 e 9. Na verdade, 8, 9 e 10. Para nós resolvermos as questões 8 e as questões 10, eu preciso falar disso aqui para vocês, que é o ciclo trigonométrico. O seguinte, conforme vocês estão vendo, nós temos aqui um ângulo de 0 ou 360 graus, já vocês vão saber o porquê. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, de 30 e 30. 270, 300, 330 e o 360 graus, que coincide com o ângulo de 0 graus. Esses ângulos de 30 em 30 graus, normalmente a banca organizadora, a Sebrasp, ela exige que você tenha esse conhecimento, que você saiba justamente fazer o valor, saiba você fazer a transformação, para que você tenha essa base. Eles vão avaliar isso, se vocês têm essa base. Se eles tratarem qualquer outro ângulo aqui, intermediário, eles vão tratar um ângulo que nem uma questão que vamos fazer, que fala de 15 graus, nós precisamos necessariamente, eles precisam, nós não, eles precisam dar um ângulo de 15 graus aqui. 15 graus equivale a tanto. Nem eu sei quando aqui tanto é isso. Eu dependo realmente da questão para dizer. Mas aí, o que é o tal seno, o que é a tal tangente? Olha só. Antes de mais nada, vamos lembrar daquela tabelinha do seno e do cosseno, inclusive da tangente, né? Que nós temos aqui ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Você lembra que como era feita a definição? Que era, rapidinho, que minha caneta está dando bug aqui. Vai aparecer bug agora. Ele não parou, não. Agora parou. Então vai ver assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 que eu estou colocando aqui, e raiz quadrada onde não tem 1. Foi assim que você aprendeu? Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Então pronto, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou seja, quanto que vale seno de 30 graus? O seno de 30 graus vale exatamente 1/2. Quanto que vale o cosseno de... iria falar 60 graus. Cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus vai valer aqui, cosseno de 45 graus vai valer raiz de 2 sobre 2. Essa tabela você tem que saber, eles não vão te dar valor não, viu? Normalmente eles não te dão valor. Então você tem que ter esse tipo de conhecimento, belezinha? Então aí você vai cair uma situação assim, onde você precisa saber calcular quanto que vale o seno de 150 graus. Aí você, não deram o seno de 150 graus, pronto, tô alinhado. Como que eu vou fazer o seno de 150 graus? Aí você precisa ter justamente esse conhecimento. Então, bora lá. Olha só, eu sumi com uma linha, porque essa linha aqui que vocês estão vendo é a linha do seno. A outra linha é a linha do cosseno. Primeiramente, vamos trabalhar a linha do seno. Eu gosto de trabalhar seno, somente seno, e depois, no outro ciclo, no próximo slide, vocês vão ver somente com a linha do cosseno. A linha do seno, esse valor aqui que nós temos é o valor que vamos atribuir 0 nele. Eu vou colocar de azul, não vou colocar a mesma cor de vermelho não. Deixa eu colocar de azul aqui, pronto. Esse valor que nós atribuímos, o valor 0. A metade do caminho, ou na verdade eu vou dizer assim, o seno varia sempre de 0 a 1. O valor máximo dele aqui, é igual a 1, beleza? Entre 0 e 1 nós temos a metade dele aqui. O que é metade? Quando eu coloco forte, aí aparece isso. Tentar fazer mais fraco possível. 0,5. 0,5, que é a mesma coisa que, na verdade, eu vou colocar assim, Vou colocar 1/2. 1/2 é a metade. Entre 0 e 1, nós temos a metade. E nós temos um outro valor que, assim, seria 1,7, mas eu vou chamar aqui de raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pronto, então nós temos 0, 1/2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Para cima. E para baixo nós temos o quê? Gente, o valor máximo é 1. O valor mínimo vai ser menos 1. A metade vai ser menos a metade, menos o meio. E essa um pouquinho mais da metade, isso aqui vindo para cá, que é 1,7, eu vou chamar de menos raiz de 3 sobre 2. Tudo que for para cima é positivo, tudo que for para baixo é negativo. Perceba, 0, 1/2, raiz de 3 sobre 2. São os mesmos valores aqui que nós tínhamos nesse ciclo trigonométrico, como é que eu falo? Nessa tabela que eu coloquei do seno e do cosseno para vocês, ok? Então, porque olha só, quando fala seno de 30 graus, conforme aquela tabelinha,
diz que é igual ao meio. Por que que diz que é igual ao meio? Porque seno de 30 graus está aqui. E seno de 30 graus é justamente a metade. É a relação que você cria aqui, ó, justamente com o valor meio. Então, é tudo isso aqui que é o seno de 30 graus. Esse é o valor do seno de 30 graus. Beleza? Aí, quando fala seno de 60 graus, quanto que vale seno de 60 graus? 60 graus está aqui. E se você observar 60 graus, cruza justamente nesse ponto da linha do seno. Aí, vamos para lá. Seno de 120 graus. Seno de 120 graus aqui, ó, também a mesma coisa. Vai ser raiz de 3 sobre 2. Percebam, seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu perguntar assim, quanto que vale o seno de 120 graus? Vale mais a raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa do seno de 60. Por isso que muitas vezes lá no seu ensino médio, o seu professor substituía o seno de 120 graus, ele fazia a substituição, não, peraí, vamos substituir por seno de 60 graus, porque é a mesma coisa. E muita gente não entendia por que fazia essa substituição. É por causa desse ciclo trigonométrico aqui que vocês estão vendo na prática. 150 graus está aqui, 120 graus está aqui, 150 está aqui. Então, aí ele está cruzando aonde? Ele está cruzando no meio. Então, por isso que seu professor lá falava que seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus. Que ambos valem exatamente o meio. Beleza? Então, olha só, continuando aqui. Eu deveria ter começado por aqui. Seno de 0 graus, ó, é igual a zero. Então, seno de 0 graus é igual a zero. Assim como seno de 180 graus vai ser igual também a zero. Espera aí, bugou o sistema de novo. Essa caneta hoje está demais. Então, seno de 180 graus, seno de 180 graus também vai ser igual a zero. Seno de 0 graus é igual a seno de 180 graus. Olha aqui, seno de 210 graus vai ser igual a menos 1/2, assim como seno de 240 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Continuando, seno de 270 graus, é igual a menos 1. Aqui, ó, seno de 270 graus é igual a menos 1. Seno de 300 graus, quanto que é? É menos raiz de 3 sobre 2. E seno de 330 graus vai ser igual a, deixa eu escrever, seno de 330 graus vai ser igual a menos 1/2. Belezinha? Então, eu fiz essas anotações aqui para vocês, que são os principais valores do seno. Aí, os principais valores. Esses valores, realmente, você tem que saber. Realmente, existe essa necessidade de você ter esse conhecimento. Não vale a pena decorar. Vale muito a pena de seguir essa regra que eu estou fazendo aqui. Aqui, essa outra parte, claro, tem que decorar. Tipo, seno de cosseno de 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Beleza? Então, agora vamos falar do cosseno, da linha do cosseno. Então, essa linha, conforme já disse para vocês, é a linha do cosseno. Cosseno, a linha do cosseno está deitada, não está em pé. Então, quando eu falo assim, cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, na verdade, vamos começar com o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus, o cosseno tem valores aqui no meio é 0, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, essa variação igual à variação do seno, tá? Mas aqui é na linha justamente horizontal, a linha do eixo X. Então, o cosseno de 0 graus, eu vou colocar tudo aqui dessa vez, vou tentar não apagar alguma, ou os principais pelo menos, vai ser igual a 1. O cosseno de 90 graus, começando por esses, ó, 90 graus, ó, vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0. O cosseno de 180 graus vai ser igual a menos 1. Cosseno de 270 graus vai ser igual a 0 também. Até vou colocar aqui, cosseno de 90 vai ser igual ao cosseno de 270. Aqui, ó, 270, ambos estão no mesmo lugar, caindo no mesmo lugar. O cosseno de 270 e ambos vai ser igual a 0, beleza? Então, continuando aqui. Aí, olha só, cosseno de 30 graus, pá, vai ser igual a quanto? Nós temos, sim, falando, desculpa, os valores. Aqui é 1/2, aqui
é 1,7, pouco, né? Ou seja, o raiz de 3 sobre 2. São os tradicionais valores que eu já falei para você decorar. Aqui vai ser o valor de menos 1/2 e mais pertinho lá do 1, justamente aqui, vai ser, nós temos o menos raiz de 3 sobre 2. Aqui é positivo essa parte aqui e nessa outra parte vai ser justamente os valores negativos. Aí vamos ver, seno de 30 graus vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 2. O cosseno, né? Falei cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1/2. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 120, menos 1/2. Cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Cosseno de 210, 210 está aqui, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a... Ó, você pode dizer que cosseno de 210 é igual ao cosseno de 150 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a cosseno de 120 graus, e ambos dá menos 1/2. Cosseno de 300 graus, aqui essa eu vou escrever também, cosseno de 300 graus, vai ser igual a cosseno de 60 graus, que vai ser igual a 1/2. Cosseno de 330 graus vai ser igual a cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Fechada essa parte teórica, porque agora nessas próximas duas questões eu vou precisar de você aqui o máximo possível de atenção e com esse conhecimento para você ter um entendimento dessa questão, como que vamos fazer. Vamos resolver agora a nossa questão 8, o jogo seguinte acerca de funções e trigonometria. Se P de t é igual a 80, mais 3 vezes seno de t, mais cosseno de t menos π sobre 2, em que o intervalo é de 0 a 30, maior ou igual a 0, menor igual a 30, expressar em dólares o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês. Então, o valor máximo que o barril atingiu nesse mês foi igual a 83 dólares. Simples, basta a gente substituir o tempo pelo 30 dias, que é justamente o valor máximo. Você está querendo saber o valor máximo? Vamos utilizar o tempo máximo. Então, ao longo, inclusive, aqui da questão, vamos trazer algumas pequenas observações. E a primeira observação que eu quero que você saiba, o valor de π é igual a 180 graus. Se você não sabe disso, faça aí a sua devida anotação. Logo, o P de 30 vai ser igual a 80 mais 3 vezes o seno de 30 graus mais cosseno de 30 menos π sobre 2. Π é 180 graus. Então, vai dar 90 graus. 180 dividido por 2 igual a 90. Então, P de 30 vai ser igual a 80. 80 mais quem? Mais 3 vezes seno de 30. Lembra lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz onde não tem 1. Então, você vai ver pela tabelinha que o seno de 30 graus é igual a 1/2. Mas o cosseno de quanto? De menos 60 graus. Relembrando, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Nós temos o eixo dos cossenos. Opa, aqui, cossenos. O valor atribuído a 0. O valor atribuído aqui, o ângulo, na verdade, atribuído 360 graus. Lembre-se, 360 graus menos 60 graus, porque aqui, ó, menos 60 graus, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 300 graus. Quanto que vai ser o cosseno de menos 60? Na verdade, eu vou dizer assim, cosseno de menos 60 é igual, é a mesma coisa de eu dizer, desculpa, cosseno de 300 graus. Então, vai ficar 80, mais, quanto que é 3 vezes 1/2? É a mesma coisa de 1,5. Quanto que é cosseno de 300 graus? É a mesma coisa que 0,5. Então, 80 mais 1/2 mais meio, isso dá 82 dólares. Esse é o valor máximo e não a 83 dólares, conforme diz a questão. Logo, consequentemente, já até coloquei aqui sem querer, era para ter sido surpresa. Logo, o valor aqui, a questão está errada, ok? Está errada porque o valor máximo é igual a 82 dólares. Vamos para a nossa próxima questão, a questão 9. 9 não, desculpa, a questão 10. Na questão 10, considere a função f de x igual a seno de x menos raiz de 3 cosseno de x
em que um ângulo x é medido em graus. Joguei o seguinte: f de x igual a zero para algum valor x, tal que 200x está no intervalo de 230 graus, maior que 230 graus e menor que 250. Maior que 230 é 231, 232, 233, por aí vai. Olha só, lembra no nosso ciclo trigonométrico? Nós tínhamos aqui uns determinados ângulos. Eu coloquei 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 e 330. Além do 360 graus. Se está no intervalo entre 230 a 250, ele está mais ou menos aqui. Quem é que está aqui? 240 graus. Com o que nós vamos trabalhar? 240 graus. Por quê, professor? Porque eu falei para você na teoria. Eu disse, a banca não vai exigir que nós tenhamos conhecimento quanto que vale o seno ou cosseno de 235 graus. Mas 240 a gente tem que saber. Então, olha só. 240 tem que saber. Então, f de x é f de 240. Vamos considerar x igual a 240. Igual a seno de 240 graus. Menos raiz de 3 vezes cosseno de 240 graus. Então, f de 240 vai ser igual a seno de 240. Quanto que vale o seno de 240? Vamos relembrar. Está aqui o eixo, tá como saiu torto. Está aqui o seno. 0, 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Nós temos aqui 180. Vamos lá, 180 equivale a 0. 210 graus equivale a 1 meio. E 240 graus vai equivaler a quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, você coloca aqui, substitui menos raiz de 3 sobre 2. Menos quem? Cosseno de 240 graus. Raiz de 3 vezes cosseno de 240 graus. Apaga tudo. Faz assim agora, ó. De novo, abre o ciclo aqui. A linha do cosseno. Aí aqui é o 0. Aqui é o menos 1. Aqui, bem próximo, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E no meio vai ser menos 1 meio. E aqui o menos 1. 210 vai equivaler quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Menos não, 210. E 240 vai equivaler quanto? Vai equivaler a menos 1 meio. Então vai ficar menos raiz de 3 vezes menos 1 meio. Continuando aqui, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Menos com menos dá mais. Raiz de 3 vezes 1 meio dá raiz de 3 sobre 2. Quanto que é menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2? 0. Aí tá dizendo aqui, ó, para f de x, ou seja, f de 200 igual a 0, obedece essas condições. Obedece essas condições? Obedece. Pô, professor, se desse errado, se ele quisesse saber de uma situação em que desse igual a 0 com ângulo de 237 graus, ele não iria cobrar isso. Pode ter certeza absoluta que ele não iria cobrar isso. Sebrasp não iria fazer assim dessa forma. Beleza? Eu conheço Sebrasp, eles não fazem assim dessa forma também. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Próxima questão, cadê, estagiário? Aí, pronto. Olha só o que eu quero falar. Seguinte, digamos que aqui eu tenho um certo ângulo, que eu vou chamar de alfa. Aqui, no triângulo trigonométrico, o 90 graus, eu tenho um cateto. Cateto 1. Aqui eu tenho um cateto 2. E aqui eu tenho a hipotenusa. O que é o seno? Seno do ângulo alfa é o cateto oposto, nesse caso é o cateto 2, sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente. Adjacente é o que está do lado, tá? Cateto adjacente do lado sobre hipotenusa. Ah, meu professor que me ensinou é que era A sobre B, era C sobre A, tal. Pô, não importa a ordem, não importa a letra, não importa. Importante é você ter o conhecimento. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O que é hipotenusa mesmo? A medida que fica na frente do ângulo dos 90 graus. Ok? Então, isso que eu quero que você saiba. Tangente de alfa
cateto oposto sobre cateto adjacente. Claro, é porque eu estou considerando aqui cateto 2 e cateto 1. Então, cuidado quanto a isso. Porque daqui a pouco no seu desenho você colocar aqui como sendo 1 e lá como 2 e copia a fórmula do jeito que eu estou copiando aqui, vai dar tudo errado, tá? Tem que copiar certo. Se você quiser substituir por letras A, B, a letra do seu nome, qualquer que seja, você pode substituir. Por que eu estou falando isso? Porque tem essa situação. Julgue o item a seguir relativo à trigonometria do triângulo retângulo. Considere que um avião, após a decolagem, sobe em linha reta a uma velocidade de 4 km por minuto, de modo que o ângulo da subida com o solo seja igual a 15 graus. Sabendo que seno de 15 graus é igual a 0,13, aí ó, tá vendo? Ele deu o valor do seno de 15 graus. Ele deu o valor. Se tivesse aqui seno de 45 graus, pode ter certeza absoluta que ele não iria dar esse valor. E os valores, percebam, também tem que estar entre -1 e 1, né? Sempre vai ser 0, alguma coisa. É correto concluir dessa situação hipotética que, permanecendo o avião nessa trajetória, altura em relação ao solo, ó, altura em relação ao solo, que ele atingirá em 10 minutos após a decolagem, será inferior a 6 km. Está aqui. O avião vai partir daqui. Ele faz um ângulo de 15 graus. Ele pá. Então, 10 minutos depois, ele vai ter um valor que eu vou colocar, chamar de x aqui. Professor, como que eu vou saber essa medida da hipotenusa? Ele faz uma velocidade de 4 km por minuto. Você está aprendendo lá na física. O que é 4 km por minuto, sendo num tempo de 10 minutos? Quer dizer que a cada 1 minuto ele percorre 4 km. 2 minutos vai percorrer uma distância de 8 km. 3 minutos vai percorrer uma distância de 12 km. 4 minutos, 16 km. E por aí vai. Então, vai fazer o quê? Multiplicar o tempo total por esse valor aqui, pelo 4. Então, 4 vezes 10, então ele percorreu essa distância aqui, vai ser de 400 km. Agora, a gente vai utilizar a lei do seno, vai utilizar o seno, não é lei não, tá? Vai utilizar o seno ou cosseno aqui, a fórmula do seno ou cosseno. Vai utilizar a fórmula do seno do ângulo, você lembra? Seno do ângulo, já vou colocar um ângulo aqui, 15 graus, é igual ao cateto oposto, ó, o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 40. Quanto que é seno de 15 graus? Ele está já afirmando que é 0,13, igual a x sobre 40. Quanto que vale x, então? X vai ser igual a 0,13 multiplicado por 40. Então, x vai ser igual a... Ó, eu tenho esse zero, então essa vírgula vem para cá. É a mesma coisa que 1,3 vezes 4. 1,3 vezes 4 é igual a 5,2 quilômetros. Essa é a distância aqui, ó. 5,2 quilômetros. A questão está dizendo o quê? Que será inferior a 6 quilômetros. 5,2 é inferior a 6 km? Sim, é inferior. Portanto, a nossa alternativa é correta. Beleza? Então, eu trouxe uma boa teoria aí para vocês. Resolvemos 3 questões boas, cara de Sebrasp, aí justamente do assunto de trigonometria. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só lá chamar pela nossa plataforma. Beleza? Então, até mais. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo bloco de questões.